Ainda falando sobre a Revolução Pernambucana de 1817, vejam aqui algumas imagens. A formação da federação, inicialmente com Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, por isso as 3 estrelas. Contudo, não durou muito esse governo. Teria durado aí em torno de 74 dias, embora alguns autores considerem que teria durado aí 75 dias. O fato é que Dom João reuniu algumas tropas portuguesas e, juntamente com o apoio do governador da Bahia, Conde dos Arcos, ele conseguiu reprimir o movimento, tá? Então aí, após 74 dias, o movimento foi sufocado. Aqui vocês podem ver, ocorreu a prisão aí dos principais líderes. Alguns foram fuzilados, outros enforcados. E no caso do padre João Ribeiro, gente, quando ele soube que o movimento tinha sido derrotado, ele cometeu suicídio. Mas aí, ao saber disso, o governo mandou desenterrar o corpo dele, certo? Esquartejar e espalhar pelas ruas de Recife. E assim foi feito. Como castigo, Pernambuco perdeu esses dois territórios, ó, a comarca de Alagoas, tá? E a comarca do São Francisco, no ano de 1824. Que inclusive nesse ano aqui, vai acabar ocorrendo uma outra revolução também aqui, uma outra revolta, quer dizer, na província de Pernambuco, que será a Confederação do Equador. Mas a gente deixa isso para daqui a pouquinho. Em Portugal também explodiu uma revolução, uma revolta, quer dizer, no ano de 1820. Explodiu aqui, ó, na cidade do Porto, no ano de 1820, por isso que é chamado de vintismo. Gente, os portugueses estavam revoltados com a situação política e econômica de Portugal. Primeiro, eles tiveram muitos prejuízos com a invasão de Napoleão Bonaparte, muitos prejuízos, tá? Além disso, a abertura dos portos implicou na perca dos lucros que eles tinham com o comércio com o Brasil, né? Porque agora o Brasil não estava mais comprando apenas a Portugal. O Brasil estava comprando a todos os países do mundo, principalmente a Inglaterra, né? Ele podia comprar qualquer país, mas estava comprando principalmente os produtos ingleses, tá? E além disso, gente, Portugal estava sendo governado por um inglês, que é do Lord de Beresford. E aí os portugueses se revoltaram, certo? E exigiram o regresso de Dom João imediatamente para Portugal. Além disso, ó, eles planejavam acabar com o absolutismo em Portugal, reduzindo os poderes de Dom João. Como? Dom João continuaria sendo rei, mas agora ele teria que obedecer a uma constituição. Então, eles desejavam implantar uma monarquia constitucional em Portugal. Eles também pretendiam recolonizar o Brasil, tá? Gente, esse aqui é o Lord de Beresford, tá? Aqui no Brasil, tendo em vista a Revolução, surgiram esses 2 grupos políticos. Um comandado por Nogueira da Gama, que visava o seguinte: Nogueira da Gama acreditava que esse era o momento certo para o Brasil se separar de Portugal. O Brasil se separaria de Portugal, só que passaria a ser administrado por Dom Pedro, tá certo? Que era filho de Dom João. Já o outro grupo, comandado por Joaquim Gonçalves Ledo, defendia o seguinte, que o Brasil deveria se unir a Portugal para acabar de uma vez por todas com o absolutismo. Em 26 de abril de 1821, Dom João voltou para Lisboa, certo? Aqui vocês podem ver um quadro de Debré, que oficializa essa volta, registra, né? Só que Dom Pedro ficou no Brasil. Dom Pedro, filho de Dom João, ficou no Brasil como regente, tá? Inclusive, quando Dom João chega a Portugal, que os portugueses percebem que Dom Pedro não tinha ficado no Brasil, as cortes portuguesas passam a emitir decretos estabelecendo que Dom Pedro tem que voltar imediatamente para Portugal. Isso foi tão forte aqui no Brasil que José Bonifácio ele chegou a organizar um manifesto com 8.000 assinaturas, pedindo que Dom Pedro não atendesse o desejo das cortes e que ele ficasse no Brasil. E aí Dom Pedro acabou ficando, né? Mas só lembrando aí que foi uma decisão do pai dele, de Dom João, de que ele deveria permanecer no Brasil, então ele também estava obedecendo ao pai. Dom Pedro também recebeu o título de defensor perpétuo do Brasil, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, professor, e por que Dom João queria tanto que Dom Pedro ficasse no Brasil? Gente, nesse período estava ocorrendo uma série de revoltas na América Espanhola,
nas colônias e vice-reinos, né? E essas revoltas, elas estavam sendo comandadas por Simão Bolívar e José de San Martín. Acredito que vocês lembram, estudamos isso no capítulo passado. E aí Dom João temia que esses dois libertadores invadissem o Brasil e libertassem o território. Por isso, então, que ele deixou Dom Pedro aqui, para ficar governando. A partir daí, então, as cortes portuguesas não aceitaram e intensificaram os decretos enviados, exigindo que de todo jeito Dom Pedro voltasse para Portugal. Até porque, como eu falei anteriormente, as cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil. E aí, gente, recolonizando o Brasil, voltaria tudo, aquela submissão, pacto colonial, enfim. Dom Pedro reagiu a isso, tá? Demitiu todos os ministros portugueses, tá certo? Estabeleceu um ministério formado só com brasileiros, chefiados por José Bonifácio, e ainda criou a lei do cúmplice, estabelecendo que todas as ordens vindas de Lisboa só seriam aplicadas depois que ele lesse e colocasse esse termo, cúmplice. É isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Beijos!